Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito da obra Eichmann em Jerusalém, livro clássico da filósofa alemã Hannah Arendt, publicado em 1963. Um livro formidável para trazer à tona o conceito de banalidade do mal. Não são dos monstros, desses psicopatas rematados, desses desvios rematados, que nós devemos ter medo. Na verdade, como eu vou discutir hoje com vocês, a banalidade do mal, a sociopatologia da vida cotidiana, o mal ao lado ou em nós mesmos, reproduzido, produzido e reproduzido historicamente, é aquilo que nos deve amedrontar. Como trágica e infelizmente a contemporaneidade neo-autoritária vem mostrando para nós. É no julgamento de Adolf Eichmann, que foi levado a Israel pelo Mossad, o serviço secreto israelense, ele, Eichmann, que estava na periferia de Buenos Aires, como eu vou comentar com vocês, que Hannah Arendt chega à dimensão de que Eichmann não era um monstro, era um medíocre comezinho, um burocrata, que na verdade pensava agir conscienciosamente e se alienava burocraticamente do morticínio, do holocausto de que participou como uma engrenagem fundamental. Nós já vamos começar a falar sobre o livro Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a esta resenha no meu canal do YouTube. Se você está chegando aqui ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e se, ao fim dessa discussão, você gostar do conteúdo da resenha, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E eu aproveito para pedir também que você deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Eichmann em Jerusalém. Livro fundamental da filósofa alemã Hannah Arendt. Bom, vocês vão aqui se perguntar e me perguntar. Flávio, quem era Adolf Eichmann? Vamos lá. Primeiro que quando o Mossad encontrou o Adolf Eichmann na periferia da cidade de Buenos Aires, ele atendia pelo nome falso de Ricardo Clement. Esse era o nome sob o qual Eichmann se escondia. Eichmann era um burocrata, um funcionário da SS nazista. A SS, gente, surge ali quando da formação do aparato nazista, do partido, como uma tropa paramilitar, como uma tropa de assalto, vamos dizer assim, de confronto em relação aos comunistas. Por quê? Porque como decorrência do Tratado de Versalhes, o tratado ali firmado entre Inglaterra, França e Estados Unidos, os vitoriosos da Primeira Guerra, e a Alemanha, a potência derrotada, o Tratado de Versalhes estipulava que, entre outras coisas, a Alemanha não poderia ter um exército mais de forma regular. Nesse sentido, a solução inicialmente encontrada, por exemplo, pelo Partido Nazista, depois chegando ao poder, era fortalecer grupos paramilitares. Isso depois seria violado pelo Hitler a ponto de a Alemanha, obviamente, se remilitarizar fortemente para disputar, como todos nós sabemos, a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, Adolf Eichmann vai se transformar em um alto oficial ali, um oficial, na verdade um oficial mais mediano, mas que tinha um papel fundamental na engrenagem de estabelecimento da questão final para a solução judaica. Esse nome aparentemente eufemístico não deve esconder que se tratava de uma das maiores monstruosidades técnico-burocráticas da história da humanidade. Vejam vocês, em janeiro de 1942,
aconteceu no bairro de Wannsee, em Berlim, uma conferência, a Conferência de Wannsee, que à época era presidida pelo burocrata máximo da SS, o Reinhard Heydrich, que era chefe justamente do Adolf Eichmann. Naquele momento, se chegou à dimensão de uma implementação efetiva da solução final para a questão judaica, ou seja, a eliminação radical, o morticínio dos judeus da Europa. Vale lembrar que, desde a escalada dos nacionalsocialistas ao poder em janeiro de 1933, e eu sempre lembro, já que a nossa época está ilustrando isso também, que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, foi alçado ao poder em fins de 32, e Hitler chega ao poder no final de janeiro de 33, pelo voto popular. Não é só a nossa época que elege neofascistas. Nós temos ali um paralelo histórico, lamentável, trágico, morticida. E aí, gente, é importante dizer o seguinte: a SS vai assumindo cada vez mais funções dentro do aparato de Estado nazista e, quando do estabelecimento da solução final para a questão judaica, ou seja, que era a articulação entre os guetos judaicos, inicialmente os judeus foram guetizados na Alemanha e depois expulsos do país e levados para a Europa do Leste. Depois, conforme a Alemanha expandindo o seu poderio, tanto a oeste quanto a leste, numerosos guetos foram formados e os campos de concentração construídos para explorar trabalho escravo, sobretudo judaico, mas não só. Quando a União Soviética quando a Alemanha nazista invade a União Soviética, soldados soviéticos, soldados poloneses, soldados dos países ali, inimigos da Alemanha, são mandados para os campos de concentração, mas a sua população é majoritariamente judaica, o inimigo eleito pelos carrascos nazistas, os judeus, e aí o Eichmann tem um papel fundamental. Por quê? Ele trabalha na seção 4 da SS, que é a responsável pela logística de deportação das populações dos guetos da Europa Oriental, e o maior gueto judaico da Europa Oriental era o gueto de Varsóvia. E na Polônia houve a maior quantidade de mortes de judeus de todo o Holocausto. Pra vocês terem uma ideia, os cálculos sobre o número de seres humanos mortos entre os judeus pelos nazistas chega próximo da ordem de 6 milhões de pessoas. 50% desses seres humanos, 3 milhões de pessoas, 3 milhões desses judeus foram mortos na Polônia. Vejam vocês, a partir da Polônia, deportados ali dos guetos da Polônia e levados aos campos de concentração. Como vocês sabem, o campo de concentração mais trágico e tristemente famoso é o campo de concentração de Auschwitz. Havia 3, Auschwitz I, Auschwitz II Birkenau e Auschwitz III. Aliás, quem já assistiu ao filme A Lista de Schindler, eu vou deixar o link aqui para o filme na descrição dessa resenha, na descrição desse vídeo, sabe que existia ali a possibilidade de um trilho, de um trem entrar através do portal de Auschwitz II Birkenau. Ele fica, eu já visitei, eu já fui até os campos de concentração de Auschwitz, que hoje são museus. Em janeiro de 2009, sob uma temperatura de 20 graus negativos, eu estive lá, e aí pude entrar no campo de concentração de Auschwitz II Birkenau, que fica a 3 quilômetros de Auschwitz I. Então percebam, Adolf Eichmann exercia um papel fundamental, porque sem a logística de transportes, sem o estabelecimento de uma engenharia de transportes, sem o estabelecimento da linha férrea, desses trilhos, não haveria a menor possibilidade do aporte desses seres humanos para os campos de concentração. E isso faria de Eichmann, como fez de fato, um cúmplice encarniçado da maior história de morticínio antissemita da humanidade. Acontece, e isso é importante, que ao invés de deparar com um monstro babão, sanguinolento, um verdadeiro psicopata, alguém ali que era transpassado por tiques, por gestos abrutalhados, um violento, um autoritário contumaz, o que Hannah Arendt encontrou foi um burocrata consciencioso do que fazia, do papel que exercia,
Alguém que disse ao longo do julgamento em Jerusalém que estava cumprindo lealmente, um juramento de lealdade ao Führer e que, se não o cumprisse, estaria colocando em risco a sua vida e a vida de seus familiares, e alguém que, na verdade, se alienava profundamente dos fins a que sua atividade de logística de deportação dos judeus para os campos de concentração se destinava. Imaginem vocês que a Hannah Arendt encontrou alguém que, ainda que com poucas habilidades e capacidades, de grandes juízos filosóficos, éticos, morais e históricos, alguém que não era propriamente um monstro. E nesse sentido, nesse bojo, Hannah Arendt vai forjar, entendendo toda a indústria de morticínio nazista, a dimensão, a partir do caso de Eichmann, mas obviamente não só a partir do caso de Eichmann. Eichmann foi o caso mais emblemático, e justamente como acompanhou em Jerusalém a Hannah Arendt, que é de origem alemã, mas é uma judia, que esteve lá em Jerusalém, Israel, Hannah Arendt, então, a partir da observação, do julgamento, dos depoimentos de Eichmann, das suas falas, dos seus trejeitos, do seu jeito de ser, Hannah Arendt chegou então à dimensão da banalidade do mal. Quero fazer um breve parênteses aqui para dizer que quando eu estive em Buenos Aires, em julho de 2012, eu pude deparar com discussões, porque muitos ex-nazistas, se é que é possível dizer um ex-nazista, se refugiaram, como Adolf Eichmann, na Argentina. Havia até a cidade de Bariloche, famosa ali por muitos ex-carrascos nazistas refugiados por lá. Mas é importante dizer que o Mossad, o serviço secreto de Israel, sequestra o Eichmann, o leva até Jerusalém, para que ele, entre outros carrascos que depois seriam submetidos a julgamentos, carrascos nazistas, para que ele seja submetido a julgamento. E aí é importante dizer que a Hannah Arendt vai compreendendo que existe algo da ordem técnica, da ordem industrial, da ordem da alienação, da ordem da hierarquia, da ordem da burocratização, que ultrapassa em enorme medida todas as dimensões de ação ético-moral da pré-modernidade. Vejam, em sociedades que não eram massificadas, sociedades de pequenos lugarejos, sociedades majoritariamente campesinas, todos os logradouros se conheciam, e quaisquer ações malevolentes tinham implicações profundas nesse sentido. É muito distinto fazer o mal, ser alheio, ser indiferente a uma pessoa que você não conhece, do que justamente exercer uma ação malévola contra alguém que você conhece, que conviveu com você, que trouxe intimidade para você, que conhece os seus familiares. Nesse sentido, não só houve uma massificação social, como o processo de responsabilidade individual se complexificou sobremaneira. Por quê? Porque a sociedade de massas, a sociedade industrial criou tecnologias, e todo o encampamento tecnológico, a história das inovações tecnológicas tem o seu nascedouro, a sua manjedoura, inequivocamente vinculada ao militarismo, às tecnologias militares de dominação. Pois essas técnicas, esses desenvolvimentos técnicos, aliados a toda uma instância estatal de burocracia, de distanciamento entre o mandatário e os executores das ações, tudo isso tornou as ações assépticas, foi desvinculando, foi distanciando cada um dos membros dessa burocracia, não só da finalidade específica de suas ações, que se perdia, essas finalidades se perdiam na pirâmide de ordens e contra-ordens, mas também da proximidade humanizadora da dor do outro. Veja, você que está me assistindo tem um rosto. Se eu bater no seu rosto, você vai sentir a dor. E ao bater no seu rosto com a minha própria mão, e ao ver o seu rosto transpassado de dor, ver o seu choro, ver o seu ranger de dentes, ver o seu pedido, a sua súplica para que a violência não continue, eu tenho a possibilidade de me humanizar. É nesse sentido que o exercício da violência imediato, com proximidade física, ele é brutal, mas ao mesmo tempo tem uma possibilidade de reversão.
Agora, quando se cria toda uma indústria do morticínio e quando as pessoas deixam de ser carrascos, deixam de ouvir choros, deixam de ouvir ranger de dentes, deixam de ouvir súplicas de mães pelos seus filhos, se distanciam da dor, do sangue, do cheiro do cadáver, dos próprios cadáveres, a morte se torna asséptica, profissional, impessoal, burocratizada, rotineira e, com o auxílio das grandes tecnologias, industrial. É nesse sentido que a Hannah Arendt vai perceber que o Holocausto não é só a asfixia dos judeus nas câmaras de gás dos campos de concentração e a sua posterior cremação naqueles fornos odientos de Auschwitz e de tantos outros campos. O Holocausto é precedido de uma morte simbólica desses inimigos do Estado nazista pela máquina de propaganda, chamando-os de bacilos, chamando-os de inimigos do Estado, de inimigos da nação alemã, da nação ariana. Obviamente que não estou associando a Alemanha contemporânea a essas atrocidades. Estou falando do Estado nazista, é claro. E é importante dizer que essa morte simbólica faz com que esses inimigos percam solidariedade social daqueles que compram e absorvem e consomem essa propaganda apresentada para a população civil alemã aos borbotões. E nessa medida, é importante contar um caso que a própria Hannah Arendt analisa em Eichmann em Jerusalém. Vejam, a Romênia tinha durante a Segunda Guerra um regime satélite da Alemanha nazista. E é importante dizer que houve muita deportação de judeus a partir da Romênia. Os soldados romenos que perfaziam as funções, os soldados da SS, os oficiais da SS ficavam distanciados e só supervisionavam, vejam vocês, foi possível encontrar uma maneira de tornar asséptica distanciada pelos soldados e oficiais alemães o morticínio, de tal maneira que não era possível mais a afetação pelo alcoolismo, o superaquecimento das máquinas humanas, que deveriam perfazer uma função completamente asséptica. Vejam, soldados romenos levavam os judeus até os trens e começavam a golpeá-los na própria rua. Isso era de uma barbaridade que tornava contíguo o exercício da violência entre aqueles soldados e os espectadores da população civil. Pois os SS, os soldados e oficiais da SS, tiveram que ensinar para esses soldados fascistoides da Romênia um aspecto de civilização morticida. Por quê? Porque mostraram que todo o procedimento tinha que ser alheio, não deveria haver vinculação de afeto, nem que fosse por meio da violência. Todo o processo tinha que ser a deportação, o escoamento nos campos, a triagem dos médicos para saber quem podia trabalhar, quem não podia trabalhar, a roupa que saía, a muleta, as malas, os dentes de ouro, tudo tinha que ser asséptico. Ao fim e ao cabo, aquele que se mostrava mais próximo da câmara de gás era o operador, era aquele que abria a válvula. O gás que passava do estado sólido para o estado gasoso ao contato com o oxigênio, ou seja, se sublimava, o gás de ciclone B era o responsável pela asfixia. As paredes das câmaras eram espessas, as portas das câmaras eram espessas, ninguém ouvia o choro e o ranger de dentes. E depois, os nazistas começaram a empregar os próprios prisioneiros, que imaginavam que se colaborassem e não teriam alternativa de qualquer maneira, iam sobreviver, tinham a chance de sobreviver, que os próprios prisioneiros retirassem os cadáveres, os levassem aos fornos crematórios, que eles tivessem a dimensão daquilo que os esperava. Tudo isso mostrou para Hannah Arendt que havia, em meio à sociedade moderna, todo um aparato midiático, tecnológico, burocrático, hierárquico, estatal, para separar as ordens ambíguas e muitas vezes vagas dos mandatários e os subordinados poderiam querer subir na hierarquia sendo mais realistas do que o rei, sendo mais violentos do que o homicida Adolf Hitler para interpretar sua vontade ambígua, que não queria deixar rastros burocráticos. Nesse sentido, pessoal, Hannah Arendt percebeu que Eichmann era de fato uma peça, um parafuso numa complexa engrenagem. Isso deveria fazer com que ele dissesse que não era sequer antissemita. Isso parece
um cinismo rematado, uma colocação brutal, mas é importante dizer que, muitas vezes, numa sociedade complexa, com alta divisão do trabalho como a nossa, se nós formos pensar que nós usamos roupas, por vezes, que podem ter proveniência de trabalho escravo, que nós lançamos mão de determinados serviços cujas origens nós não sabemos, que componentes dos nossos celulares podem ser extraídos a partir de minas em países africanos que passam por ditaduras encarniçadas e que envolvem trabalho escravo cotidianamente. Como é que nós podemos ter completa certeza de que as relações que nós mantemos em termos dos produtos que consumimos estão imunes de uma engrenagem morticida, de uma engrenagem de opressão? Se isso nos escapa, Hannah Arendt vai perceber que o mal, para ser reproduzido em escala industrial, conta os preceitos da Declaração dos Direitos dos Seres Humanos, dos direitos humanos, os preceitos ali do bojo do cristianismo, de altruísmo, de amor ao próximo, do cristianismo, do judaísmo, do budismo, que a regra de ouro, façai ao próximo o que você gostaria que fosse feito para você, ela pode encontrar uma distância, um desvio, uma asepsia, uma impossibilidade de ouvir a dor, de se comunicar com a dor, de ter empatia com a dor, seja pela morte simbólica dos inimigos eleitos, seja por uma construção industrial de eficiência do morticínio. Se vocês me perguntarem se o fascismo é possível, se ele pode retornar, eu diria que em enorme medida ele já retornou, que as características autoritárias voltaram com força. E o que é importante dizer é que, eu repito aquilo que foi dito no começo dessa resenha, não é o psicopata, o degenerado, o trânsfuga que é o mais perigoso. É justamente o contexto autoritário, burocrático, hierárquico, ideológico, que pode propiciar um incensamento do ódio, uma eleição dos inimigos tidos como públicos e uma dimensão de que, ao lado, o seu vizinho, a pessoa que está próxima, aquela pessoa que é pródiga, por exemplo, em participar de cerimônias religiosas, que fala sobre o bem alheio, que supostamente prega ali dimensões de bondade, mas que consegue comungar essa bondade, muitas vezes para as pessoas do seu clã, com um ódio rematado por determinado inimigo, que quando eleito e quando se dá a instrumentalização desse ódio, é possível que essa pessoa, da banalidade do mal, da sociopatologia da vida cotidiana, possa exercer essa violência. E uma violência legitimada pelas instâncias de poder. A comunhão de todos esses fatores fez com que Hannah Arendt, essa grande filósofa política do século XX, chegasse ali a acompanhar o julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém, que foi considerado culpado, condenado, mas que percebesse que Eichmann, ao não ser um carrasco, a não ser ao menos um brutamontes, um sociopata rematado, poderia ser um protótipo para a impossibilidade de inocência da população civil, para aquilo que ela vai chamar de banalidade do mal, em conjugação com todos esses fatores analisados ao longo dessa resenha. Esse é o perigo, esse é o crime, sem muitas vezes castigo. Essa, como eu costumo dizer, é a sociopatologia da vida cotidiana, analisada a partir do julgamento de Eichmann e de toda uma estrutura de alienação, impessoalização e burocratização pela grande Hannah Arendt. Pessoal, essa foi a resenha de Eichmann em Jerusalém. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem o vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui o seu comentário embaixo desse vídeo para eu poder conversar com você. Então, pessoal, eu deixo o convite para vocês acompanharem sempre as resenhas de livro aqui do meu canal, que acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos, até a próxima e tchau, tchau!